Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, livro de Neemias, capítulo 4. Quero ler com você esse texto. Estamos encerrando um ciclo de leitura da Bíblia em cima de uma história, uma parte da história de Israel, onde eles estavam retornando, melhor dizendo, para Jerusalém. E ali, nessa parte da história, nós encontramos e vemos o povo de Israel, dentro de uma direção de Deus, reconstruindo o templo e os muros de Jerusalém. E nós estamos andando nos textos que narram essa parte da história de Israel, que andamos nele, né? Esdras, Neemias, Esther, profeta Ageu, e ontem nós encerramos a leitura e todo esse ciclo dentro do profeta Zacarias, né? E eu quero hoje, nesta noite, pregar nessa finalização desse prolongado ciclo, falando um pouco dessa parte em que Israel ele resiste ao ataque, aos ataques, no plural, aos ataques do inimigo, e que eu penso que nesse momento de Neemias capítulo 4 é um momento decisivo da história. Eles tinham construído os muros de Jerusalém até a metade. Então agora eles precisavam construir a outra metade. E no meio dessa construção, exatamente na metade, inimigos se levantam contra Neemias e o povo de Israel. Nós vamos hoje pregar em cima dessa passagem, Neemias capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 13, pois é a partir do versículo 13 tem aqui um comportamento de Neemias com o povo, onde ele estabelece estratégias para vencer os inimigos. A partir do versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Nós te pedimos, Senhor, que tu venha traduzir esta palavra aos nossos corações. Estamos, Senhor Deus, agora aqui atentos à tua voz. Ouvir tua voz, Senhor, é um privilégio para nós, é uma alegria, é uma honra, e sabemos que tu faz isso por graça e misericórdia. Fale conosco através dessa palavra, Senhor. Fale, nós queremos ouvir, nós queremos obedecer.
principalmente obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu quero pregar hoje em cima de um tema: revisão de vida. Revisão de vida. O versículo 16 começa dizendo: daquele dia em diante. Daquele dia em diante, me faz pensar que há um posicionamento novo antes e depois. É uma fronteira. A partir daquele dia, tem um novo comportamento. Como eu disse, o povo de Israel, eles estavam na metade do muro, da construção do muro, e eles tinham esse desafio de finalizar. Mas eles não conseguiriam finalizar se eles não tivessem, se eles não se posicionassem. Nós vamos falar sobre esse posicionamento dele. Existem dois momentos que foram importantes, cruciais na construção do muro. Um está em Neemias 4, outro está em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, os inimigos vieram para persuadir Neemias, somente o líder. Mas no capítulo 4, não era só o líder, era todo o povo. Então faz sentido nós pregarmos nessa noite, encerrando toda essa leitura que tivemos da reconstrução de Jerusalém, o retorno a Jerusalém do povo depois de 70 anos no cativeiro em Babilônia. É muito importante, né? E faz sentido a gente pregar numa parte da história em que Israel se posicionou de uma forma diferente e por causa dessa posição, dessa decisão, eles conseguiram encerrar. Aqui foi o divisor de águas. Nesse momento, fez acontecer. Aqui foi a virada da chave. Se eles não se posicionarem, se não tivessem posicionado como se posicionaram, eles possivelmente não terminariam a obra. Como disse, o tema é revisão de vida, porque sugere o versículo 16, daquele dia em diante, sugere que há uma revisão da conduta deles. Eles olham, revisão de estratégia. Eles percebem que os inimigos iriam vir e precisavam fazer uma grande revisão do que eles estavam fazendo. Aliás, essa revisão que eles fazem não é uma revisão, eles não param a obra para revisar. Eles fazem esta revisão continuando a obra, fazendo a obra. Esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente pensa que para que a nossa vida avance um pouco mais, seja na vida espiritual ou em outras áreas, a gente tem que primeiro parar. A gente não para. No meio da caminhada, no meio da jornada, Deus vai nos dando estratégias e Deus vai trabalhando em nós. E eu quero trabalhar aqui 5 pontos que nós precisamos revisar à luz do texto, à luz dessa passagem, 5 áreas da nossa vida que precisamos de uma revisão. E a primeira é revisar a nossa confiança em Deus. Versículo 14, diz assim um texto: depois de fazer uma inspeção, Neemias falando, né? Levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se. Lembrem-se de quem? Do Senhor. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, filhos e filhas. Observe como Neemias, ele convoca o povo para uma confiança em Deus, mas ele pega um atributo de Deus para falar sobre esse Deus. Qual o atributo? Grande e temível. Nosso Deus tem atributos, tem qualidades que você conhece. Uma delas é amor, bondade, misericórdia. Deus é amor. Mas para gerar em nós uma confiança, para revisar dentro da nossa alma a nossa confiança em Deus, a ponto de dizer: Deus está no controle da minha vida, Deus está diante de mim, eu preciso reivindicar para minha alma o Deus que é grande e temível. Não o Deus de amor que me salvou, mas um Deus que é poderoso das batalhas, o Senhor dos exércitos, grande e temível. Revisar a minha confiança em Deus é eu restabelecer em mim esta fé. Deus é o meu Deus, o Criador do universo, o dono de toda a terra, dono de tudo, conhece as estações do ano, Ele está no controle, Ele governa o mundo. Esse Deus poderoso é o meu Deus. Revisar essa confiança
na hora das minhas batalhas, quando os inimigos vêm contra mim, faz a diferença. Se você quer vencer as suas batalhas no dia a dia, se você quer vencer inimigos que vêm, e eles, quando eles chegaram para o povo de Israel, eles não tinham atacado ainda, eles estavam apenas sugerindo, eles estavam apenas ameaçando, mas não tinham atacado. Quantas vezes na vida nós recebemos ameaças, ainda não veio a vias de fato da batalha, não aconteceu ainda, o inimigo não chegou tão perto para batalhar contra nós, mas ele ameaçou, e ele vai ameaçando com palavras, e quando ele ameaça, muitas vezes a gente teme, recua, ou congela, como o povo de Israel, quando o gigante Golias se apresentava toda manhã, e o povo estava recuado, um exército inteiro, amedrontado, diante de um homem apenas, mesmo que ele fosse alto, grande, mas eles poderiam reivindicar a identidade deles, eles deveriam reivindicar a confiança em Deus. O Israel estava aqui recebendo ameaças, mas um homem, Neemias, levanta e diz: não temas, nós devemos confiar, nós devemos lembrar do Senhor, que é grande e temível. Primeira revisão, revise a sua confiança em Deus. Como eu faço isso? Trazendo à memória os feitos que ele já fez na minha vida, aquilo que ele já construiu em mim, aquilo que foi grandioso, impactante, e ele sabe fazer isso, ele marca a nossa vida assim, e então gera em nós uma confiança mais viva, mais forte. Segundo ponto que eu devo revisar a minha conduta ética. Aqui nós lemos aqui uma sequência de pessoas que estavam envolvidas na construção, e cada um deles recebendo direção. Era chefes, carregadores, edificadores, aquele que tocava, os moços, e cada um deles ganhava uma estratégia. Eu penso que nós, como pessoa, nós somos pais, falando no meu caso, você mãe, eu sou marido, eu sou filho, eu sou um obreiro, eu sou um estudante, e tem cada uma dessas áreas. Eu preciso, nesse aspecto, revisar o meu comportamento. Como eu estou me comportando como pai? Como é a minha conduta como cristão? Como é a minha conduta? Como o mundo me vê? Como está sendo a minha ética, a minha transparência? Eu estou fazendo o que é certo dentro das áreas que eu vivo, que eu convivo? Eu preciso de uma revisão com o auxílio da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai falhar, não vai fracassar. Nós, às vezes, nós queremos revisar pelo nosso próprio conhecimento. E às vezes a gente dá uma aliviada em nós. Mas quando a gente revisa a luz da palavra, a palavra não falha. E a gente olha para ela como espelho. A gente olha e vê como está a nossa ética, a nossa conduta, a nossa vida. O que é uma ética? É você discernir o que é certo e moral, é fazer certo e errado, é você fazer o que é certo. A ética tem a ver com isso. Então, o seu comportamento, você, para pregar o evangelho, precisa estar em consonante com o seu testemunho de vida. O nosso testemunho de vida fala mais do que as palavras. Aliás, eu gosto de pensar que nosso comportamento, nosso testemunho, ele autentica as nossas palavras. Nós precisamos revisar. Observe bem, aqui é o divisor de águas. Eles iriam construir, eles iam terminar uma grande obra. Jerusalém estava se encerrando. Ali, principalmente os muros. Muros fala de proteção. A cidade não poderia viver sem água, sem proteção, sem estradas, mas o principal era proteção. Como reconstruir uma cidade sem os muros? Os muros precisavam estar reconstruídos, senão inimigos viriam novamente. Era a segurança, eles precisavam finalizar. Você e eu estamos envolvidos numa obra. Deus está fazendo uma obra na sua vida, e Deus espera que eu e você tenhamos uma conduta como essa. Revisar a vida. Vez por outra, eu tenho que olhar para dentro de si. E aqui está uma lista que eu estou fazendo para você. Segundo ponto, revisar a minha confiança, a minha conduta ética. Sujeitar toda a minha consciência à palavra de Deus. E quando eu sujeito a minha consciência, eu digo assim: Espírito Santo, pega a minha mão, dá um passeio aqui na minha consciência. Veja onde eu estou, tem algum pecado.
o texto de Davi, quando ele ora ao Senhor e diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me ajude a discernir a minha vida, o que eu estou pecando contra ti. Tudo que Deus espera é um coração quebrantado, mas Deus espera também corações que tenham prazer de andar em santidade com Ele, prazer de manter as suas vestes limpas. Isso fala de uma revisão na minha conduta ética. Tem também a minha revisão em outra área. O texto diz aqui no versículo 19: eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Só essa parte aqui dessa frase. Depois eu continuo a outra parte. Grande e extensa é a obra. Revisar a minha percepção da vida. E aí, quando ele fala assim, ó, grande e extensa é a obra, é que ele sabe fazer a leitura do todo. Ele consegue enxergar todo o muro. E ele fala assim, é grande, é extensa. Ele não ignora o tamanho, a grandiosidade do que ele estava construindo. E eu preciso perceber e fazer bem a leitura de todas as fases da minha vida. As fases boas e as fases ruins. Nós somos tentados a fazer a leitura só na fase que eu estou. Na fase que eu estou pode ser boa, mas a sua vida não é só feita de boas fases. Todos nós temos uma estação que a gente entra e que naquela estação ela representa circunstâncias desfavoráveis ou favoráveis. Como eu vou me comportar nela? Mas eu tenho que entender isso. Tenho que ler essa estação. Eu tenho que saber ter a percepção correta. Eu preciso olhar para essa estação e olhar para o Senhor e dizer, Deus, como eu me comporto nesta fase da minha vida? Muitas pessoas, elas erram, muitas pessoas esfriam na fé, porque a percepção que ela tem está errada. A percepção do que ela está vivendo é uma percepção que está sendo afetada. Está sendo afetada, talvez, exatamente pelo calor da batalha. Nós precisamos recalcular a nossa vida, olhar o que eu preciso mudar, onde eu preciso acertar. É quando eu olho toda a minha história, não olho apenas do que eu estou vivendo no presente. Eu olho para o passado, olho para o presente e penso também o que Deus vai fazer comigo e o que Ele vai andar daqui para frente. Revisar a minha percepção de vida. Eu estou trabalhando já em 3 pontos aqui. Observe bem que eu comecei falando daquele dia em diante, o texto que nós lemos, versículo 13. Ou seja, a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora nós precisamos mudar. E só tem mudanças se você começa fazendo uma boa revisão. Revise a sua confiança em Deus. Revise a sua conduta ética. E o terceiro ponto, revise a sua percepção da vida. E por último, 4 pontos, são 5 pontos, não é o último. Revise os seus relacionamentos. A ação deles aqui foi afetada pela distância um dos outros. Grande extensa é a obra e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. A comunicação foi afetada. E o que está afetando a sua comunicação? E o som da trombeta padronizou uma mensagem. Qual era a mensagem? Quando tocar, vamos nos juntar. Sabe, irmãos, nós precisamos estabelecer toque de trombeta. É um sinal que vai dizer assim, para dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos. Vamos fazer diferente? Vamos sentar, vamos conversar? Está na hora, chega. Se a gente quer mudança, a gente tem que mudar dentro de casa. Fazer diferente. Para mudar, tem que fazer diferente. É hora de mudar, talvez orar mais, talvez falar a linguagem do seu cônjuge. Eu não sei, mas eu preciso revisar meus relacionamentos. Começa em casa e depois eu vou ampliando. Revisar as minhas amizades, vou revisar a igreja, meus irmãos. Eu preciso ver se eu pequei, se eu errei. E isso é muito importante para trazer saúde nas nossas relações. Temos que fazer, temos que ter o cuidado nisso. Revisar os relacionamentos faz parte do tempo que você quer viver, tempo novo que você quer viver. Se você não revisar os seus relacionamentos, você pode deixar pendências para trás. E essas pendências, um dia, ela vai te exigir, vai exigir de você. E antes que exija, coloque-se diante do Senhor e diga, Deus, me dê uma oportunidade. Já conversei uma vez com uma pessoa que disse assim, pastor, eu não consigo me reconciliar com fulano. Como eu faço? Eu disse assim, ore ao Senhor.
peça a Deus a oportunidade de fazer o bem, algo que vai até te sacrificar por esta pessoa. E quando você fizer, essa pessoa vai se sentir constrangida, no mínimo, vai se sentir constrangida. Nesse constrangimento é uma porta, é uma janela que se abre. Quantas vezes eu tenho que fazer isso, pastor? Eu não sei. Mas como está o seu coração e a sua disposição em reconciliar, Deus conta com isso. Se a outra pessoa, ela não quer estender as mãos, é um problema dessa pessoa com Deus. Mas a sua parte é você revisar os seus relacionamentos. É você se esforçar, dizer assim, eu quero bem. Eu quero andar com essa pessoa com o coração em paz, ok? Revisar os seus relacionamentos. Desenvolva a empatia, a simpatia. É importante você dar um sorriso. Hoje eu ganhei um sorriso, eu vou falar dessa pessoa que tanta gente já sorriu para mim, mas teve um que marcou hoje de manhã. Eu falei, puxa, fulana tem um sorriso tão agradável e é tão bom falar com ela. É a Luciana. A Luciana, quando eu fui cumprimentar ela, já abriu um sorriso e falou, uau, puxa. Aí eu parei mais um tempinho com ela, só para apreciar o sorriso do rosto da Luciana. Aplauda o Senhor pela vida dela. Amém? Você já percebeu como um sorriso, ele conecta pessoas? Você sorrir, dá um bom dia diferente, é agradável, né? Você se tornar uma pessoa agradável, seja uma pessoa agradável. Faça isso. Pensa um pouco o humor. Você sabe que o humor ele oscila e não é só o meu. Eu acho que o seu também oscila. Você pode estar bem começando um dia bem, mas de repente pode sofrer uma interferência durante o dia que vai afetar você e o seu humor vai lá embaixo. O que você tem que fazer? Trabalhar, puxar o humor para cima de novo. Falar assim, não, eu quero estar bem. Primeiro comigo mesmo, depois com as pessoas. Quantas pessoas hoje nós vivemos, irmãos, num deserto de gente amarga, pessoas amargurando, porque tem tanta coisa acontecendo difícil no mundo e as pessoas estão cada vez mais se fechando a relacionamentos. Nós somos a igreja de Jesus que mostra para o mundo como se relaciona, como se perdoa, como se convive, como sorri um para o outro. Eu queria que você treinasse, dê um sorriso para quem está perto de você, não do lado não fala. O Bruno está do lado da massa, não vale. Dê para quem está perto, não vale aqui o Rafael e a Chayane. Dê um sorriso distante, faça isso aqui, muito bem. Ô Vitor, um sorriso para você e um alô. É isso aí, é isso. É disso que eu estou falando. Treine, se você não treinar, você sabia que tem hoje, naquela treinamento de voz, como se fala? Me ajudem aí. Hã? Faz. Hã? Não, faz aquecimento. Fono. O fono trabalha. Eu já tive a oportunidade de fazer fono. Trabalha os músculos do rosto. Quem já fez isso aqui? Já fez? Trabalha os músculos e faz você abrir assim. O riso assim, aí manda tu rir. Eu acho que o povo de Deus tem que abrir, treinar o sorriso com fonos. Fazer assim, abrir assim o sorriso, treinar. E glória a Deus por isso. Isso é revisar os relacionamentos. Você precisa, já falei isso aqui uma vez, que eu orei uma vez por um casal, eu orei, no meio da oração, eu orei assim, Deus, derrama graxa, não graça, derrama graxa, lubrifica esse relacionamento. Traga lubrificação a ponto de fique um relacionamento melhor, encaixe melhor. E Deus, para encaixar, porque a nossa vida é assim. A vida cristã é uma vida de relacionamentos. A palavra que resume a vida cristã, já falei isso, relacionamentos com Deus e com o próximo. Revise os seus relacionamentos. Eu disse aqui 4 tipos de revisão: sua confiança com Deus, em Deus, a sua conduta ética, a sua percepção da vida, os seus relacionamentos. E por último, não é bem uma revisão. Depois que você fez essa revisão de tudo que eu falei, existe um outro ponto. Versículo 21, vou ler o texto, 21 ao 23, vou reler ele. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas,
nem para dormir. E todos se deitavam com as armas à sua direita. Quem foi militar, lembra disso, dessa fase, quando está de serviço, você não pode tirar nem um coturno e a arma dorme do lado. Você tem que estar pronto para qualquer momento. Era como eles estavam aqui. E esse último ponto, eu quero trabalhar o seguinte: eleve o seu nível de comprometimento. Pastor, comprometimento com quem? Em todos os sentidos. Com Deus, com a família, com a igreja, com a palavra. Eleve esse compromisso. Porque se a gente começa a arrefecer, vai baixando a guarda, o inimigo vem. O inimigo sabe quando você baixa a guarda. Satanás sabe quando a sua carne, você está baixando a guarda para a sua carne. O diabo vê, ele sabe interpretar isso. E nós temos que elevar o nosso nível de segurança, de comprometimento. Diz aqui o texto, do nascer ao pôr do sol, eles estavam ali engajados na segurança. Dormiam engajados. Irmãos, tem horas que a gente tem que elevar, subir o nosso nível de compromisso. Temos que elevar. Uma vigilância mais acirrada, um tempo maior de oração, um tempo, você tem que gastar isso com Deus. É o seu compromisso, você tem que fazer isso. Deus, eu quero assumir um compromisso maior contigo. Eu quero elevar sabe? É uma mudança, e essa mudança para acontecer, né? É uma exigência que eu tenho que fazer. Eu tenho que comprometer com essa mudança. Sou eu que me comprometo. Ninguém vai fazer por você, é isso que eu quero dizer. Eu não posso fazer por você. Nem Deus pode fazer por você se você não sair de um lugar em que você está passivamente, de uma forma passiva. Já sentou, tá bom aqui, vou sentar, tá legal, eu gostei desse nível, eu não quero mais crescer em Deus, tá bom do jeito que tá gostoso. E a gente tem uma tendência a sentar, você sabe disso? Temos a tendência a chegar a determinados platôs da vida pessoal, da vida financeira, da vida espiritual, da vida ministerial, e falar assim, tá bom. Deus quer que você tenha um nível de contentamento, é verdade, mas não de descanso. Descanso é na eternidade. Deus quer ver você sempre em prontidão, nível elevado. E para você ter esse nível elevado, está falando de compromisso. Irmãos, é muito importante. Está encerrando o mês de junho. E você sabe, falei de manhã, mês de junho é um semestre do ano, no meio do ano. Como está o seu compromisso, o nível, aliás, do seu compromisso consigo mesmo, com Deus, com aquilo que Deus propôs você fazer? Como está o nível do seu compromisso, santidade, a vida de santidade? Como está o seu nível de comprometimento com a leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Não é fácil você manter uma rotina de leitura da Bíblia. Não é fácil. Nós acabamos de ler Zacarias, foi ontem, Zacarias capítulo 14. Você leu e você deve ter passado a dificuldade que eu passo ainda, de interpretar, de entender o livro de Zacarias. Quantas visões ele teve ali, né? A linguagem da época, mas eu vi, enxerguei tanta riqueza de Deus. E Deus vai alimentando o nosso coração, vai alimentando nossa alma. Mas é necessário eu me esforçar. Se eu não me esforçar, eu não consigo subir esse nível de comprometimento. Se eu não esforçar, eu não consigo elevar. Às vezes, a minha carne já se condicionou tanto, o meu coração já se condicionou tanto à etapa que eu estou, que eu preciso de esforço maior para sair. É uma palavra que é usada muito aí por pregadores, para romper. Para romper, para sair de uma estagnação, de um degrau que você parou. Não é fácil. Você precisa estar determinado. E você precisa decidir. Eu quero elevar o nível de comprometimento. Não basta você revisar tudo que eu falei. Tema da mensagem, revisão de vida. Daquele dia em diante, eles assumiram um compromisso diferente. Revisou a confiança em Deus, a conduta ética, percepção da vida, seus relacionamentos. Mas se eu faço isso tudo, eu não elevo o meu nível de comprometimento, pode ser que aquela revisão, que ainda no raso, para sair, para se aprofundar, para crescer, eu tenho que assumir novos compromissos.
novos níveis do compromisso que eu já assumi. Eu tenho que assumir, eu tenho que me posicionar. Deus não vai fazer por você. Eu também não posso fazer. Eu posso apenas te ajudar e eu também busco isso, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Eu insisto isso. Se relacione com a Bíblia. Leia um capítulo por dia. Estude a palavra de Deus na nossa escola bíblica. Ouça a palavra de Deus e tenha alegria dizendo: Senhor, é a tua palavra, é a tua voz, eu quero crescer nela. Então nós vamos ficar sempre raquíticos espiritualmente falando. Nós vamos ser daquelas pessoas que andam com dificuldade na vida cristã. Sempre um andar torto. Por quê? Porque eu não subi meu nível de comprometimento, principalmente com a palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Daquele dia em diante, essa frase me faz entender. Neemias faz uma revisão na sua estratégia. E ele nos convida a também fazer uma revisão de vida. Uma revisão de vida. Revisar a minha confiança em Deus. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está? Está abalada? Foi abalada por alguma circunstância? Quem sabe algo consumiu o seu coração? Nós precisamos dessa revisão. Revisar a conduta ética. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados? Tentar não é pecado. O pecado não está na tentação. O pecado é quando você cede a ela. Quando você cede, e aí você realmente está no pecado. E Deus nos chama para que a gente faça essa revisão. Como está esse meu comportamento? Como está o meu olhar, a minha leitura? Se eu fizer uma leitura sempre pessimista, vai pesar na minha vida. Sempre pessimista, observe os feitos de Deus na sua vida. Veja os valores e as virtudes que você possui. Veja o lado bom da sua história. Pastor, não tem. Tem lado bom. Você tem um lado incrível. Você tem coisa boa que acontece na sua vida e que Deus conta. Tudo isso eu preciso. E revisa os seus relacionamentos. Como é que está? Tem um som da trombeta que precisa padronizar esta mensagem. O som da trombeta era: tocou? Se junte. Não fique longe. Deus tem que tocar de vez em quando. Deus toca a trombeta dentro da casa do Senhor. Para quê? Porque os relacionamentos vão esfriando. Vão se esfriando. Aí acontece uma coisa aqui, outra ali, vai se esfriando. Aí vem um toque da trombeta. Graças a Deus pela trombeta. Você deu um glória a Deus pela trombeta? Bendita trombeta que toca, porque quando toca, ó. Às vezes a gente pede muito o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus não vem se eu não estou resolvido no natural. Deus manda o teu sobrenatural. Aí Deus fala: tudo bem, mas viva primeiro o natural. Natural são as relações. É a forma como você conduz seu comportamento com seu irmão. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero nessa oração, dentro dessa revisão de vida, 4 pontos. Quem sabe você tem mais pontos. Quem sabe você vai enumerar mais coisas dentro da sua casa. Hoje ainda, antes de dormir, vai colocar na sua agenda: eu preciso revisar isso aqui também. Preciso revisar minha vida financeira, minha vida profissional. Quero revisar, não sei, mas eu vou me apegar na oração, o último ponto. Elevar o nível de compromisso. Se você não elevar o seu nível de compromisso, acredite, você vai botar tudo por água abaixo. Você vai revisar, sabe? Por isso que Davi, quando ele ora assim: cria em mim um coração puro. Mas ele não faz só essa oração. Ele diz: renova em mim um espírito inabalável. Não tem como eu ter um coração puro se eu não tiver um espírito mais acirrado, dizendo assim: eu quero um compromisso maior com Deus. Eu quero um compromisso maior. Eleve seu nível de compromisso. Feche seus olhos, nós vamos cantar. Enquanto canta, você já pode começar orando. Depois a gente ora. Mas pode começar a orar você com Deus agora.